26 de abril de 1986, acontecia o maior desastre nuclear que o mundo já viu. Quando o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu e lançou uma enorme quantidade de material radioativo na atmosfera, fazendo com que toda a cidade de Pripyat, no norte da Ucrânia, fosse abandonada. O acidente aconteceu às 1h23 da madrugada, no dia 26 de abril de 1986, resultado por uma falha humana, uma vez que os operadores descumpriram diversos itens dos protocolos de segurança. Além disso, foi apontado posteriormente que os reatores RBMK, que eram usados em Chernobyl e outras usinas soviéticas, tinham um grave erro no seu projeto, o qual permitiu que o acidente acontecesse. Tudo ocorreu durante um teste de segurança que estava em curso e resultou na explosão do reator 4. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina foram mortos, e na sequência o incêndio do reator 4 iniciou-se e estendeu-se por durante alguns dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. O vento levou material radioativo lançado na atmosfera, principalmente para o oeste e norte de Pripyat, e a radiação espalhou-se pelo mundo. Rapidamente foram identificados altos níveis de radiação em locais como Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia e até locais muito distantes, como Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Os primeiros a alertarem a comunidade internacional de que algo havia acontecido na União Soviética foram os suecos. Até então, os soviéticos trataram de esconder o que havia acontecido, temendo os impactos disso para a reputação do país. A usina funcionava com alguns reatores, local onde são armazenados os combustíveis físseis, que faz com que a energia emitida pela fissão de elementos instáveis como urânio ou plutônio aqueça e evapore a água a cerca de 270 graus. Essa água é mantida sob altas pressões e, por isso, quando liberada, tem força suficiente para movimentar um conjunto de turbinas conectadas a um gerador. Os geradores são como grandes ímãs e ficam envolvidos em uma enorme quantidade de bobinas condutoras. A produção de energia elétrica acontece de acordo com um fenômeno chamado indução eletromagnética. Enquanto o gerador estiver em rotação, haverá geração de corrente elétrica. A usina de Chernobyl era equipada com 4 reatores nucleares RBM4000, capazes de gerar cerca de 1000 WW de energia elétrica cada. Na época do desastre, a usina de Chernobyl produzia aproximadamente 10% de toda a energia elétrica produzida pela Ucrânia. Além disso, Chernobyl foi a terceira usina nuclear produzida pela União Soviética a utilizar os reatores RBMK, produzidas por uma tecnologia criada por cerca de 30 anos atrás antes do acidente. No interior dos reatores nucleares havia centenas de pastilhas de urânio 235. Essas pastilhas estavam dispostas em compridas varetas metálicas, as quais estavam mergulhadas em um tanque de água pura, usada para regular o processo de fissão nuclear. Todo o reator era recoberto e espesso por uma armadura de grafite. Os 4 reatores usados na usina de Chernobyl foram construídos em 1970 e 1977 e usavam a grafite como moderador de reações nucleares. A moderação consistia em desacelerar os nêutrons emitidos pelas fissões nucleares, tornando os nêutrons térmicos, de modo que a energia emitida por eles fosse transferida para a grafite em forma de calor. Ao entrar em contato com as paredes de grafite, a água também absorve o calor e evapora de forma controlada. Hoje, entretanto, conhecemos um grave problema relacionado a esse tipo de reator. Eles não são muito seguros quando operam em baixa potência. Em regimes de baixas potências, a grafite acaba moderando uma quantidade excessiva de nêutrons, liberando muito calor. Com isso, a fração de vapor da água do interior do reator aumenta significativamente, bem como a sua pressão interna. Como o vapor de água não é tão eficiente quanto a água em estado líquido para refrigerar as células de combustível, a reação e a cadeia é acelerada, até que não seja mais possível moderá-la. Além das peculiaridades dos reatores que utilizavam a grafite como moderador, os reatores de Chernobyl careciam de um dispositivo de segurança crucial para evitar o vazamento de material nuclear, uma cúpula de concentração de aço e concreto. O desastre de Chernobyl foi ocasionado por uma sucessão de erros humanos. No dia 25 de abril de 1986, durante um desligamento de rotina,
Os técnicos da usina realizaram um teste no reator Chernobyl 4. Os testes consistiam em determinar quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda abrupta de energia. Os testes em questão já tinham sido executados no ano anterior. Quando se percebeu que as turbinas haviam parado muito rapidamente, para resolver isso, novos dispositivos foram instalados ao longo do ano e precisavam de testes. O operador da usina cometeu alguns erros cruciais durante o experimento, como a desativação do mecanismo de desligamento automático do reator. Quando o operador percebeu o estado em que o reator encontrava-se, já era muito tarde. A reação nuclear já estava extremamente instável e a quantidade de energia que ele produzia já ultrapassava 100 vezes a sua potência normal. Os técnicos da usina decidiram que era necessário bombear o gás xenônio para o interior das varetas que continham as pastilhas com cerca de 210 toneladas de urânio-235, já que esse gás tem a capacidade de absorver os nêutrons emitidos pela fissão nuclear. A instabilidade do reator tornou impossível o controle da fissão, exclusivamente pelo uso do xenônio. Dessa forma, hastes contendo o elemento boro foram inseridas manualmente para frear a emissão de nêutrons. Porém, quando inseridas, as hastes expiraram certo volume de água do reator. Consequentemente, a água restante sobreaqueceu e evaporou, expandindo-se violentamente. A pressão produzida pela água foi suficientemente grande para soltar a placa de cobertura do reator, que pesava nada menos que 1000 toneladas. Nesse momento, uma grande quantidade de vapor foi responsável por liberar os produtos de fissão nuclear, como iodo 131, césio 137 e estrônico 90. 2 ou 3 segundos após a primeira explosão, uma segunda explosão injetou fragmentos de pastilhas de combustível, bem como grafite aquecido. Cerca de 300 kg de fragmentos de carbono. O núcleo do reator fundiu-se graças às suas altas temperaturas e tornou-se incandescente, dando início a um grande incêndio. Com isso, uma enorme nuvem de gases altamente contaminados, com diversos tipos de radioisótopos, escapou para a atmosfera. Após a ocorrência da segunda explosão, a metade do reator 4 estava comprometida. Cerca de 300 toneladas de água foram usadas para baixar a temperatura do reator. Entre o segundo e o 10º dia, com a ajuda de helicópteros, foram despejadas cerca de 5.000 toneladas de boro, dolomita, areia, argila e chumbo sobre o reator incandescente, com uma tentativa de cessar a emissão das partículas radioativas. O acidente de Chernobyl liberou cerca de 100 megacuries, dos quais cerca de 2,5 foram do césio 137, o maior acidente radioativo da humanidade. A grandeza Becquerel diz respeito à taxa de desintegração nuclear, ou seja, ela mede o número de decaimentos que acontecem a cada segundo. Em outras palavras, nas proximidades do reator 4, ocorriam 4 quintilhões de desintegrações, dando origem a nuclídeos perigosos, cuja a meia-vida é cerca de 30 anos. Logo depois da explosão do reator 4, os bombeiros de Pripyat foram convocados para apagar o incêndio. Como o trabalho dos bombeiros não trouxe resultados, decidiu-se jogar materiais como areia e boro para conter o incêndio e diminuir a dispersão do material radioativo. Apesar da gravidade do acidente, a população de Pripyat só começou a ser evacuada após 36 horas da explosão. A cidade, localizada no norte da atual Ucrânia, contava na época com cerca de 50 mil habitantes, que foram evacuados em 1.200 ônibus, enviados pelo governo soviético. A população da cidade então foi orientada que não deveria levar os seus pertences, pois o indício era de que se tratava de uma evacuação temporária. Os habitantes de Pripyat foram obrigados a abandonar alimentos e animais domésticos. Além de realizar a evacuação dos habitantes da região, o governo soviético criou uma zona de exclusão, a qual incluía locais que apresentavam alto risco para a presença humana. Com isso tudo, o raio de 30 km de distância da usina de Chernobyl foi evacuado. Por conta do acidente, uma comissão foi criada pelo governo, com o objetivo de conter a dispersão do material radioativo. A escritora bielorrussa Svetlana apontou que foram mobilizadas 800 mil pessoas na contenção dos danos de Chernobyl. Soldados, cientistas, bombeiros, mineiros, entre outros, foram enviados às pressas para a região. Os chamados liquidadores realizaram trabalhos na região de Chernobyl. Alguns trabalhavam acompanhando os níveis de radiação, mas existiam também aqueles responsáveis em conter a emissão de mais radioatividade, fazer a limpeza da cidade, enterrar objetos contaminados, matar animais, realizar a evacuação da população, revirar o solo e etc. Muitos dos liquidadores enviados para Chernobyl não sabiam do risco que corriam com o trabalho que realizavam, mas eram incentivados pelo patriotismo e o governo soviético. Um dos trabalhos mais perigosos era o de realizar a limpeza do teto da usina, repleto de materiais radioativos, que faziam parte do interior do reator 4. Os que trabalhavam na limpeza do teto da usina ficaram conhecidos como biorobôs,
Por fim, o trabalho de contenção contou com uma construção de uma estrutura que faria a contenção do material radioativo. Essa estrutura ficou conhecida como sarcófago de Chernobyl e foi construída entre junho e novembro de 1986. Em novembro de 2016, uma nova estrutura metálica de confinamento do reator 4 foi construída pelo governo ucraniano. O novo sarcófago, que custou mais de 2 bilhões de euros, foi construído para suportar terremotos de baixa intensidade e projetado para funcionar até o final do século XXI. Ele possui cerca de 7.300 toneladas de metal e 1.000 metros cúbicos de cimento. As consequências do acidente de Chernobyl foram profundas, sobretudo para 3 países: Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, todas as 3 antigas repúblicas da União Soviética. Nas questões políticas, o acidente de Chernobyl reforçou as medidas do governo de Mikhail Gorbachev de realizar o desarmamento nuclear da União Soviética. Além disso, o acidente também contribuiu para o fim da União Soviética. Isso ocorreu porque houve impactos econômicos pesadíssimos para a União Soviética, uma nação que se arrastava em uma crise econômica desde a década de 70, e que viu a sua situação agravar-se na década de 80, com a guerra do Afeganistão. Em questões ambientais, o acidente de Chernobyl foi algo sem precedentes desde que o homem começou a manipular materiais radioativos. Acredita-se que 13% a 30% do material radioativo do reator 4 tenha sido lançado na atmosfera e desse material, cerca de 60% ele concentrou-se no território da Bielorrússia. A Bielorrússia, por sinal, foi o país mais afetado pelo acidente de Chernobyl. Cerca de 23% do território bielorrusso foi contaminado, e com isso o país perdeu cerca de 2.064 mil hectares de terras. Além disso, 1/4 das florestas bielorrussas foram contaminadas, e atualmente entre 1 dos 2 milhões de pessoas vivem em território contaminado. O governo bielorrusso, inclusive, estimou que, entre 1986 e 2016, o prejuízo econômico causado pelo acidente de Chernobyl foi de aproximadamente 235 bilhões de dólares. Somente o governo bielorrusso gastou cerca de 18 bilhões em medidas emergenciais causadas pela disseminação da radioatividade. No caso da Ucrânia, 7% de seu território foi afetado. No caso do território russo, 1,5% foi atingido. O impacto do acidente nesses países foi gigantesco. Até 2006, o governo ucraniano gastava de 5 a 7% do orçamento do país com despesas relacionadas a Chernobyl. As estimativas feitas por cientistas apontam que a região de Chernobyl deverá permanecer inabitada por até 20 mil anos, até que se torne segura para a população humana. Apesar disso, existem evidências que apontam algumas pessoas voltarem a morar na chamada zona de exclusão. A cidade de Pripyat, local no qual estava a instalação, foi abandonada e hoje é uma cidade fantasma, talvez até um pouco aterrorizante. Passados mais de 30 anos do acidente, as imagens mostram que a natureza retomou seu espaço na cidade abandonada. Existem evidências que apontam que a quantidade de animais presentes na zona de exclusão aumentou consideravelmente, por causa da pequena presença humana. Outra importante consequência do acidente de Chernobyl foi o aumento da quantidade de câncer na população ucraniana, Bielorrússia principalmente. Existem estudos que apontam que até 2005, cerca de 6 mil crianças desenvolveram câncer de tireoide, em consequência da exposição à radiação. Existem também evidências que apontam o crescimento da taxa de doentes por leucemia. Novos estudos nesse sentido ainda apontaram que a incidência de câncer de tireoide em crianças aumentou 40 vezes desde a explosão. Em adultos, a taxa aumentou em até 7 vezes. Além das doenças, o impacto psicológico do acidente foi gigantesco sobre milhares de pessoas que perderam tudo repentinamente e foram obrigados a abandonar suas vidas. Esse é um dos assuntos mais polêmicos quando nós falamos do acidente. Um julgamento foi realizado na cidade de Chernobyl e 6 pessoas foram julgadas pelo acidente. Dessas, 3 pessoas foram condenadas a 10 anos de prisão: Viktor Bryukhanov, Nikolai Fomin e Anatoly Dyatlov. Bryukhanov e Dyatlov cumpriram 5 anos de prisão e foram anistiados. Bryukhanov reside atualmente em Kiev e Dyatlov morreu em 1994 em consequência da exposição à radiação. Nikolai Fomin teve um surto mental e tentou suicídio, sendo depois transferido para uma clínica psiquiátrica. A radiação é uma forma de transmissão de energia através do espaço. Ela existe em 2 formas: a radiação eletromagnética e a radiação corpuscular. Alguns átomos pesados, como o urânio, apresentam instabilidade nuclear, isso é, seu núcleo não consegue manter-se coeso e por isso tende a decair em núcleos menores e mais instáveis. Durante o decaimento, algumas partículas bastante energéticas como proteínas, nêutrons, núcleos de hélio, elétrons e também ondas eletromagnéticas, todas de alta energia, são emitidas para todas as direções do espaço. A capacidade de ionização dessas formas de radiação faz com que elas sejam potencialmente letais. A radiação ionizante é qualquer forma de radiação,
corpuscular ou eletromagnética, que seja capaz de causar danos ao código genético das células em razão do processo de ionização, que consiste em arrancar elétrons e átomos. A radiação ionizante é capaz de matar as células ou lhes induzir a mutações, de modo que seu funcionamento ou replicação seja afetado. Entre as diversas complicações relacionadas à exposição às fontes de radiação, e radiação no caso, destacam-se o câncer, mutações genéticas ou queimaduras de morte. A intensidade de uma radiação ionizante, como os raios gama ou os raios X, pode ser determinada pela grandeza Roentgen, a qual relaciona a quantidade de carga ionizada em um certo volume de matéria. O ser humano adulto pode suportar uma dose máxima de 500 Roentgens. Nas proximidades do acidente radioativo de Chernobyl, níveis de radiação em Chernobyl chegaram a 20.000 Roentgens por hora. Desse modo, alguns trabalhadores que se encontravam desprotegidos na área mais crítica do acidente receberam doses letais de radiação. Além da exposição direta, que ocorreu nas proximidades do reator 4, uma grande nuvem carregada de partículas e gases radioativos escapou do complexo de Chernobyl por causa do incêndio provocado pela fusão do reator. Elementos gasosos, como o xenônio 133, foram imediatamente liberados para a atmosfera. Entretanto, sua meia-vida curta de aproximadamente 5 dias diminuiu os impactos desses gases à saúde. O acidente na usina nuclear, na Ucrânia, foi tema de uma produção televisiva de uma produção que está dando o que falar. Transmitida pela HBO, a série Chernobyl dramatiza os eventos relacionados ao incidente na Ucrânia e se tornou a série mais bem avaliada da história. A versão ocidental, no entanto, desagradou os russos, que agora preparam um seriado com a sua visão do ocorrido. A briga de versões sobre o caso, no entanto, não esconde o fato que esse grave acidente aconteceu. Fundada em 1970 para ser lar dos funcionários em Chernobyl, Pripyat chegou a ser habitada por 50.000 pessoas e foi completamente abandonada nos momentos seguintes ao acidente nuclear. Hoje, a área que compreende a cidade, a usina é chamada de Zona de Exclusão. Segundo dados da agência Reuters, o turismo está em alta por lá e aumentou 40% depois da estreia da série, que tem apenas 5 episódios. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, deixar o like, se inscrever de novo, ativar o sininho de notificações e ficar por dentro de todas as novidades. Se vocês tiverem temas também, sugiram nos comentários pra gente trazer aqui no canal pra vocês. Quer falar alguma coisa? Não, fala, já.